Olá, abençoados, graça e paz a todos, mais uma vez aqui, reunido como membro do corpo de Cristo, voltando a gravar vídeo aqui nesse canal, Haroldo Lira CE, desejando aos amados irmãos muita paz em Cristo e abençoados, voltando aqui mais uma vez a gravar vídeos. Eu tive alguns problemas de saúde aí, mas que estou tentando aí voltar a gravar alguns minutos de vídeo. E como vocês todos sabem, a Bíblia, mais uma vez, é um conjunto de livros que se tornou histórico e que todas as profecias de Deus já foram cumpridas e que os seus verdadeiros filhos devem viver apenas por fé e adorando a Deus somente em espírito e verdade. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de fazer um novo programa de pregação da Bíblia e que, como a Bíblia são livros históricos, então eu resolvi contar essa história bíblica desde o princípio, que foi a obra de Deus, que é a obra de Deus que já foi consumado e que devemos viver por fé exatamente na obra dele, de papai, e que não devemos fazer nada e somente crer. Então, eu vou começar a ler a Bíblia aqui para vocês e comentar, né? E eu vou começar de Gênesis, mostrando, comentando, lendo e mostrando a grandeza de Deus, do qual ele criou todas as coisas, e o principal objetivo da leitura da Bíblia é exatamente para mostrar o tanto que Deus ele é maravilhoso e que para o homem ele criou todas as coisas e ele pensou em tudo antes de criar o homem, e que deu um exemplo de amor, esteve entre os homens, deu a sua vida pelos homens, e que infelizmente vocês sabem que o homem ele ignora a Deus. O homem ele vive contra o Criador, principalmente as religiões, porque os homens, de uma maneira geral, eles esqueceram do amor do Criador e que vivem aí se matando e ignorando totalmente aquilo que Deus ensinou, que é o amor ao próximo, e que se faz tudo ao contrário. O mundo inteiro se faz tudo o contrário daquilo que o Criador ensinou. E aí nós estamos vivendo o que estamos vendo aí. O homem plantando somente o que não presta, violência e tudo mais, e está exatamente colhendo aquilo que ele plantou. Entende, abençoado? E que infelizmente as pessoas não conseguem entender que nós somos a criatura e que ele é o Criador, e que jamais nós poderíamos ser contra o Criador. E a humanidade faz exatamente o contrário. A humanidade vive totalmente contra o Criador e se reúne para fazer pouco.
do Criador. Entende, abençoado? E vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Eu estou falando da religião. Deus, né, na sua manifestação de carne e sangue, né, ele passou 33 anos aqui na terra, e esse 33 anos ele viveu tentando acabar com a religião, lutando contra a religião, e que no ano 70 ele pôs fim a essa religião dos homens. Ele pôs sim a única igreja de parede, igreja de pedra, santuário feito por mão de homens. Ele pôs fim, foi destruído, e então depois disso o que foi ensinado foi praticado novamente, tudo errado, tudo ao contrário. E enquanto ele disse que é para adorar somente em espírito, em verdade, as pessoas estão enchendo essas arapucas, essas ditas igrejas, esses ditos santuários de homem, para ser contra Deus, para viver contra Deus, abençoado. As pessoas se reúnem para viver contra Deus. A religião criou tudo aquilo que Deus destruiu, ele reconstruiu e faz tudo ao contrário, vive na desobediência. Por exemplo, pedir dinheiro em nome de Deus, acumular riquezas à custa da miséria dos outros, mentir, inventar um diabo, um satanás e um demônio, do qual, segundo esses opositores, esses desgraçados aí de todas as religiões, esse diabo, esse demônio e esse satanás, é exatamente ser contra Deus. Porque enquanto a palavra diz que somente Deus é onisciente e é onipresente, eles criaram o diabo, que esse diabo é mais poderoso do que Deus. Por que, Lira? Porque o pastor, uma hora dessa, 19 horas e 46 minutos, aqui em Fortaleza, tem um desgraçado desse aí expulsando esse diabo em Fortaleza. Tem outro expulsando esse mesmo diabo lá em Pernambuco, outro na Bahia, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. O mesmo diabo. E lá no Japão, uma hora dessa estão expulsando um diabo. Esse mesmo diabo que está sendo expulsado aqui. E aí sucessivamente. E isso, abençoado, isso é um afronto a Deus. É dizer que esse diabo fantasma que esse mentiroso inventou, ele é onipresente, ele está em todo canto. Em todo canto do mundo, esse diabo do pastor está. Então, isso, abençoado, isso é pegar o Criador e querer fazer ele, do nada. É pegar a sua honra e a sua glória e querer dividir com engano, com mentira, com mentiroso que te prega para te roubar. Então, dito estas coisas, eu vou começar a contar aqui a história da Bíblia, e eu vou ler e vou fazer alguns comentários. E eu vou começar pelo livro de Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Olha, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, Deus, né, antes deles nada existia. Antes de Deus nada existia. E ele
Deus, ele criou todas as coisas. Então, no 3 ele disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então, você está vendo, né, que treva é escuridão. Treva são escuridão, é escuridão. Então, ele diz, 5, chamou Deus luz, dia, né? Então, o que é o dia? O dia é o sol, né? O dia é o sol, abençoado. É a claridade, é o dia. Chamou Deus a luz, dia, olha, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ora, então você vê, né, que Deus, ele criou todas as coisas e ele fez separação entre a luz e as trevas, ou seja, entre o dia e a noite. E o dia ele chamou a luz do dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E no 6 ele disse, e disse Deus, olha, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. 7, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. Então você vê, né, que Deus ele fez o mar, e ele separou a porção seca das águas, e chamou a seca de terra, e a porção, e ao ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. 11, e disse, produz a terra relvas. Então você vê, né, talvez alguém diga assim, mas Lira, isso daí é leitinho. Mas abençoado, nós lemos a Bíblia, como fala várias pessoas aí, mas nós nunca paramos assim para pensar na grandeza de Deus para conosco, na grandeza do Criador para com a criatura. Deus, ele criou primeiro todas as coisas, né? Ele criou primeiro todas as coisas, e ele deixou para criar o homem por último, e que ele criou primeiro todas as necessidades do homem, para que não faltasse nada para nós, abençoado. Isso é que está a grandeza do entendimento da obra de Deus. Entende? É você ler e você sentir e você entender e você explicar o tanto que Deus é bom para com o homem, para com a criatura, e que infelizmente a criatura não conseguiu entender, e que está aí matando uns aos outros,
como está acontecendo aí essa guerra que prejudica o mundo inteiro. Por quê? Porque não é posto em prática o ensinamento dele, do Criador abençoado. Deus não fez o homem e nem fez o mundo para ter violência, para ter derramamento de sangue. Ao contrário, ele sempre que, quando ele criou o homem, ele sempre usou essa palavra multiplicai-vos, frutificar e multiplicar. Então o homem, a criatura, ele disse sempre frutificar e multiplicar. Então, ele disse aqui no 10, ó, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E o que eu estou lendo aqui é exatamente a obra de papai, que ele terminou no sétimo dia, que também existe aí uma guerra de pregação de sábios, cada qual querendo saber mais, e que na verdade se tornou uma verdadeira confusão, e que na verdade é tudo muito simples. A obra de papai é tudo muito simples. É aquilo que ele fez em 7 dias. E que é para tu viver por fé. E mais nada. E você já tem tudo. Você já tem tudo, abençoado. É para você crer. E esse tudo é no Espírito. E ele deixou dito que tudo que você semear, você vai plantar. Então, ele te ensinou o amor. Ele te ensinou o amor, ele deu exemplo de amor, né? E ele resolveu se manifestar aos homens, né? E deixou dito, tudo que você semear, você vai plantar, você vai colher. E que o homem até hoje não entendeu que se ele semeia coisa ruim, ele não pode colher coisa boa. Então, ó, e disse Deus aqui no 11, ó, e disse, produza a terra relvas. Ó, tudo isso daqui é pensando no homem, é pensando na criatura. Antes de criar a criatura, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, ó, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então, olha, todo isso daqui que Deus está fazendo e que ele fez, foi pensando na criatura. Entende, abençoado? Pensando na criatura. Pensando no homem, pensando pensando no ser humano, que ele não tinha nem criado, mas que ele planejou tudo, e que isso daqui é como se fosse uma planta do qual o engenheiro faz primeira, ele faz primeiro a planta, e depois é que ele vai executar o projeto. É exatamente o que ele fez aqui. Então, ele diz no 12, olha, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam frutos. Fruto para quem? Para a humanidade. E aí ele continua aqui, ó, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. 14, disse também Deus, ó, haja luzeiro no firmamento dos céus,
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Para quem? Para a humanidade, para o ser humano. E qual foram esses luzeiros que Deus criou pensando em nós? A lua, as estrelas, o sol, todas essas coisas, essa criação, antes de criar o homem, Deus fez tudo isso para nós. E que nós não conseguimos ver isso. E olhamos e achamos tudo muito bonito, mas não entendemos a bondade de Deus para conosco. E na primeira dificuldade, nós achamos que somos um miseráveis, um verme de Jacó, e que você não vale nada. Que é isso que a religião te ensina. Entende, abençoado? E que, na verdade, nós somos criatura de Deus. Não tem nada mais importante do que nós, a não ser nós mesmos. E que somos todos iguais. Então, ele diz aqui no 14, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. (16) Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, falando do sol, e o menor para governar a noite, falando da lua. E também fez as estrelas. 17, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. 18, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, você está vendo, né, que na criação do mundo, todas essas coisas Deus fez pensando nos habitantes da terra, que seria o homem. E que isso não é valorizado. As pessoas estão destruindo a natureza, destruindo o ar que respiramos, criando bombas nucleares, né, para destruir a própria humanidade. E que Deus não pode estar satisfeito com isso, pessoal. Não pode. Então, no 19 ele diz: houve tarde e manhã, o 4º dia. 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, falando dos peixes para alimento nosso, né? E voem as aves sobre a terra, também para alimento nosso, sobre o firmamento dos céus. 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. 22, e Deus os abençoou, dizendo. Você vê que essa palavra seja fecundo, né? Multiplicai-vos, né? Essas palavras Deus usou até para com todos os seres viventes, para com aves, para com quadrúpedes, para com peixes, para com tudo, e para com os homens, que foi o que ele disse para Adão, para Abraão, para todos os homens.
Então, ele diz, e Deus os abençoou, dizendo, seja fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, ó, e na terra se multipliquem as aves. 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, comentando, né, pessoal, a obra de Deus é uma coisa maravilhosa e perfeita, e que tudo isso daqui tem um destinatário. Quem são os destinatários disso aqui? Toda a humanidade. Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele criou duas sementes. Ele criou o filho da perdição, né? Também para obedecê-lo, para ele mostrar o seu poder, e criou o filho da salvação, os espíritos revestidos de carne, né? Aquele do qual tem o Espírito de Deus, e os que não têm o Espírito de Deus também. E a mesma água que ele dá para mim, para o filho da salvação, né? Essa mesma água, essa mesma chuva, esses mesmos alimentos, né? Ele não faz acepção de pessoas. É para toda a humanidade. Entende, abençoado? Seja de Deus ou não seja de Deus. Então, 26 minutos. Aqui no 24 ele disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, né? Para quê? Para alimento, para o homem. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então, aqui Deus termina criando todas as coisas, né? Criando o céu e a terra, e que, como eu disse para vocês, esse é o projeto, né, de Deus, que ele criou. E aí, aqui em Mateus 1:26, vocês prestem atenção, que aqui Deus, ele disse assim, ó, Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela a terra. Então, quando Deus diz, criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus está se referindo aos espíritos. Porque a semelhança de Deus é espiritual. Muito embora ele tenha tido a sua manifestação, não aqui, mas no futuro, do qual se deu, né, lá na sua segunda manifestação como filho, muito embora ele tenha tido participação também de carne e sangue, antes, porém, todavia, contudo, ele está se referindo aqui à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus, ele é espírito, então a semelhança dos filhos de Deus é espiritual. Entende, abençoado? Do qual ninguém vê. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27, criou Deus, pois o homem,
a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui, Deus está criando o homem e a mulher, segundo a sua semelhança, que no futuro seria criado o homem do pó da terra, né? E que seria a forma para dar continuidade à humanidade. E esses espíritos criados à imagem e à semelhança de Deus iriam participar de carne e sangue como teve o próprio Deus, participando de carne e sangue através de Jesus de Nazaré. Então, abençoado, olha, eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui em Gênesis 1:27 para a gente dar continuidade. E já deu 30 minutos, eu vou parando por aqui. Deixa aí a tua opinião. Compartilha o vídeo para que as pessoas tenham um entendimento e que nós juntos vamos pensar na obra de papai e vamos ler e comentar as escrituras, tá bom? Então, um grande abraço, graça e paz.